Muitos gratos podemos estar aqui novamente esta noite. Oh, it's always interesting when you're asked to speak. É muito interessante quando nós recebemos um convite para poder compartilhar. You actually quite often learn more than you share. Na realidade, a gente acaba aprendendo muito mais do que aquilo que a gente acaba compartilhando. And it was kind of trying to concisely say this. Eu vou tentar falar de uma maneira mais concisa. But as we said, we're all in the school of Christ learning. Como eu mencionei, todos nós estamos na escola de Cristo aprendendo. And last night while I was sharing, Ontem à noite, quando eu compartilhava, I was trying to make a joke about comparing the U.S. dollar and the Brazilian currency. eu tentei fazer uma piada comparando o dólar americano com o real brasileiro. And my conscience bothered me afterwards. E a minha consciência me incomodou muito depois. It was totally inappropriate, Foi totalmente inapropriado. and I'm sorry. E eu peço desculpa. I just don't want anything hanging over us tonight. E eu espero que não tenha nada pendente hoje à noite. But we're thankful, Lord, as we come, we can all present ourselves to Him. Senhor, nós somos gratos porque quando nós chegamos à Tua presença, nós podemos confiar totalmente em Ti. So let's turn again to our theme verses. Vamos abrir o nosso versículo tema. Why do we read the theme verses every time? Por que a gente lê esses versículos que é o tema todas as noites? Is it simply repetition? Será que é simplesmente uma repetição? But I think as we read these every time, Eu creio que toda vez que lemos isso, the Holy Spirit touches us maybe about a different aspect of these o verses. Espírito Santo nos toca talvez em aspectos diferentes disso. One night, one morning, one evening, He touches us about something. Uma noite ou uma manhã ele nos toca a respeito de algum ponto. Another time, He touches us about another aspect. E em outro momento ele nos toca a respeito de um outro aspecto. We're not doing it just out of a formality of the way to start a message, Nós não estamos lendo aqui por questões formais de começar uma mensagem, but recognizing this is the living Word of God. mas reconhecendo que esta é a palavra viva de Deus. And this is what we come to feed upon. E é nesse ponto que nós queremos chegar. And we want to taste and see how good this Word is. Nós queremos provar e ver quão maravilhosa é essa palavra. So as we look at 1 Titus, Vamos abrir em 1 Tito, 1 Titus 2, verses 11 to 14. Epístola de Tito, capítulo 2, versículo 14, Yes. versículo 14. You will notice that I have certain learning disabilities. Vocês devem ter observado que eu tenho algumas dificuldades de aprendizado. I create 1 Titus. Eu inventei 1 Tito. I call Abraham Moses. Eu chamei Moisés de Abraão. All these learning disabilities. Todos os problemas de aprendizado que eu tenho. That's why we're dependent upon the Lord, not upon Mac. Então, nós temos que depender do Senhor e não do Mac. Okay. For the grace of God has appeared, bringing salvation to all men. Versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, Instructing us to deny ungodliness and worldly desires, and to live sensibly, righteously, and godly in this present age. educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, Looking for the blessed hope and appearing of the glory of our great God and Savior, Christ Jesus, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, who gave himself for us to redeem us from every lawless deed and to purify for himself a people for his own possession, zealous for good works. o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, ou de sua propriedade, zeloso de boas obras. Lord, as we come into your presence tonight, Senhor, à medida que chegamos na Tua presença hoje à noite, each one of us offer ourselves unto you. cada um de nós se oferece a si mesmo, Senhor. Lord, we recognize Senhor, how much you love us, o quanto que o Senhor nos ama, Senhor. how much you care for O us, quanto que o Senhor cuida de nós. how much you want us to behold your Son. O quanto que o Senhor deseja contemplar o Teu próprio Filho. We confess many things distract us, Nós confessamos que muitas coisas nos distraem. but we want to put all of those things aside. Nós queremos colocar todas essas coisas de lado. Put aside the things of the past. Colocar de lado as coisas do passado. Put aside responsibilities of tomorrow. Também colocar de lado as responsabilidades
responsabilidade de amanhã and truly come and sit at your feet e verdadeiramente chegarmos e assentarmos aos seus with that pés, spirit as Samuel had. com o mesmo espírito que Samuel teve. Speak, Lord, thy servants are listening. Fala, Senhor, porque os teus servos ouvem. We offer ourselves to you tonight Senhor, nós nos oferecemos a Ti nesta noite, in a spirit of consecration num espírito de consagração, as living sacrifices, como sacrifício vivo. that you could have a great freedom to work in each of us. Que o Senhor possa ter grande liberdade de operar no nosso meio. Thy name we pray. Amen. No Teu nome nós oramos. Amém. As we looked at these verses, one of the things we've made clear from the very beginning, Quando nós lemos esses versículos, uma coisa que se fez clara para nós desde o princípio. when it's speaking of the grace of God, Quando fala da graça de Deus, who is it speaking of? de quem Ele está falando? It's speaking of our Lord Jesus Christ, Está falando a respeito do Senhor Jesus Cristo. that full personification of the grace of God. A personificação plena da graça de Deus. And as we considered that the first night, we also considered this dear servant of God, Titus, E na primeira noite nós consideramos aquele servo querido de Deus, that Tito. the person and work of Titus. A pessoa e a obra de Tito. Last night, we considered this matter of Christ in us. Ontem à noite nós consideramos aquela questão de Cristo em nós. What a great treasure. I mean, even to say treasure is an understatement. E que grande tesouro. E quando falamos tesouro, ainda é uma coisa que não expressa plenamente. But we have this Christ, the very King of Kings, Lord of Lords, the victorious one living within us. Nós temos aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Cristo vivendo em nós. And how did he come to live within us? E como é que ele veio habitar em nós? It wasn't because we did anything. Não foi porque nós fizemos algo. He offered himself freely Ele se ofereceu livremente, out of a heart of love, gratuitamente, out of a heart of love, de um coração de amor, a love for his Father, um amor pelo seu Pai, a love for us, um amor por nós, a love for his church. um amor pela sua igreja. He completely offered himself Ele se ofereceu completamente to death upon a cross. para morrer sobre a cruz. And because of this work, this so great E salvation, por causa dessa obra de tão grande salvação, we have been brought into the most secure place in the universe. nós somos conduzidos ao local mais seguro de todo o universo. The foundation he put us upon, A fundação sobre a qual Ele nos colocou, it is secure, ela é segura, it is steadfast, ela é firme, it is a place of acceptance, é um lugar de aceitação. having in Christ and Christ in us. E Cristo em nós e nós em Cristo. We're so thankful for what he did at Calvary. Nós somos tão gratos por aquilo que Ele realizou no Out Calvário, of one kingdom into another que kingdom. nos transportou de um reino para um outro reino. But as we closed last night, E quando nós concluímos ontem à noite, we said the cross was not just a historical event, nós mencionamos que a cruz não foi apenas um evento histórico, but as we have this life within us, que à medida que nós temos essa vida em nós, it's through the working of the cross. por meio da operação da cruz, His life is released through us a sua vida então era liberada através de nós, to transform us, para nos transformar, not to make us better people, não para nos transformar em pessoas melhores, but to conform us, mas para nos conformar, to transform us para nos transformar into his image, à sua imagem, not in the image of man, não a imagem de um homem, but by his grace, mas pela sua graça, through the working of the cross and Holy Spirit. por meio da operação da cruz e do Espírito Santo. We have the very life of Christ coming forth through us. Nós temos a própria vida de Cristo extravasando através de nós. And this is the great work of the cross in this present age. E essa é a grande operação da cruz nessa era presente. Without the working of the cross in our lives in this present age, Sem a operação da cruz nas nossas vidas nessa era presente, we cannot live a godly life. nós não poderemos viver uma vida piedosa. You know, when you're sharing, you have to be careful about making absolute statements. Quando nós compartilhamos, nós temos que tomar muito cuidado quando nós fazemos afirmações absolutas. But that's one absolute statement that I'm very comfortable making. Mas essa é uma afirmação absoluta que eu tenho muita confiança em fazer. Without the daily working of the cross and the Holy Spirit in our life, Sem a operação diária da cruz e do Espírito Santo em nossas we vidas, cannot live a godly life in this present age. nós não poderemos viver uma vida piedosa na era presente. Oh, but how we're thankful Mas como nós somos that gratos, because of him we can live in this age. porque por causa dele nós podemos viver nesta era. But not just existing in this age, Não apenas existir nessa era, but because of because of the victory that he's won at Calvary. mas por causa da vitória que ele alcançou no Calvário.
We can live the victorious life, Nós podemos viver uma vida that vitoriosa, abundant life, uma vida abundante, over and above what we even ask or think. acima e além daquilo que nós podemos pensar ou pedir. This is what he's jealous for, É disso que ele tem ciúmes, that the life of Christ would be seen in us. que a vida de Cristo seja vista em nós. Why were the early believers first called Christians? Por que os primeiros cristãos foram chamados de cristãos? Was it because of what they did? Foi por causa do que fizeram? Was it because they went to a meeting? Foi porque eles iam numa reunião? Was it because maybe they didn't carry a Bible then, but if they had a Bible, was it because they carried Bibles? Eles não tinham uma Bíblia naquela época, mas se eles estivessem carregando uma Bíblia, era por isso que eles foram conhecidos? What was it that made the world call them Christians? O que fez com que o mundo chamasse aqueles crentes de cristãos? Christians didn't invent this word and say we're Christians. Os crentes, os cristãos não inventaram essa palavra de serem chamados cristãos. The world looked upon these ones and said they're Christians. Mas foi o mundo que, olhando para eles, disseram: esses são cristãos. Why was that? Por que foi isso? Because they saw a new life within them. Porque eles viram uma vida nova neles. And they saw it was not them. E eles viram que não era ele. These people who had been gossips. Aquelas pessoas que estavam por ali. These people who had been thieves. Aqueles que eram ladrões. There was now a new nature and character in them. E que eram roubadores, agora havia uma vida nova neles. Even some of them who had been good people. Mesmo aqueles que foram pessoas boas. There was something new within them. Havia algo novo neles. I remember early in my business career, Eu me lembro muito bem quando eu iniciei a minha carreira de negócios. one of my business partners died, Um dos meus colegas de negócio ele faleceu. and I na had empresa. it was the privilege of sharing at his funeral. Eu tive o privilégio de compartilhar no funeral dele. And it's one of those opportunities that you pray for. E é uma daquelas oportunidades pelas quais você tem que orar. Because I had everybody that works with us was there. E porque ali estavam todas aquelas pessoas que trabalhavam para nós. All of our clients were there. Todos os nossos clientes estavam lá. And I was able to share the gospel with them. E eu pude então compartilhar o evangelho com eles. Oh, I felt so good for the opportunity. E eu senti tão feliz com aquela oportunidade. But then afterwards at the reception, Então depois, naquela recepção, this one person from one of the other offices came up to me. uma das pessoas de um outro escritório chegou até mim And he said, Mac, e ele falou: Mac, I always knew you were a good person, eu sempre soube que você era uma pessoa boa, but I didn't know until today that you were a Christian. mas eu não sabia até hoje que você era cristão. Now, he was saying that he was a Christian. He was very happy. He was saying that as a compliment. Ele era cristão e ele estava falando aquilo para mim como um cumprimento. But boy, that pierced my heart. Mas aquilo traspassou meu coração. What did I want to be known as? Pelo que eu queria ser conhecido? Just a good person? Apenas uma pessoa boa? In the midst of this evil age, do we just want to be known as good people? Será que no meio dessa era tão má nós queremos ser conhecidos apenas como pessoas boas? Our desire is that Christ would be seen in us. Mas nós desejamos que Cristo seja visto em nós. I've never forgotten those words that he uttered. Eu nunca me esqueci daquelas palavras que aquele homem falou. And it was actually some of the greatest words that anybody has ever said to me. Talvez tenha sido uma das maiores palavras que alguém já disse para mim. Did it hurt? Me magoou? Myself, it hurt me. Me magoou muito. But it brought a joy within the life of Christ within me Mas trouxe um gozo da vida de Cristo em mim, that it opened me up que me abriu to allow the Spirit of God to start working more and more. para permitir que o Espírito de Deus trabalhasse em mim mais e mais. Praise God, brothers and sisters. Graças a Deus, irmãos e irmãs. We're thankful for these opportunities. Nós somos gratos por essa And oportunidade. this is why we have this little expression that's been used throughout history. E por isso que existe essa expressão que foi utilizada ao longo de toda a história, It talks about how the cross opens the door, makes the way for the Holy Spirit to go forth. de como a cruz ela abre o caminho para que o Espírito Santo possa agir. Because Calvary always precedes Pentecost. Porque o Calvário sempre antecede o Pentecostes. When that brother said that to me, Quando aquele irmão falou aquilo comigo, that was a Calvary experience. foi uma experiência de Calvário. It pierced me. Me traspassou. It was painful. Mas eu sou grato. But out of it,
porque daquilo I rejoice to this day for what he said eu regozijo até o dia de hoje por aquilo que ele disse, because of the Holy Spirit. por causa do Espírito Santo. And this is what we want to consider tonight. E é isso que nós queremos considerar esta noite. Because as I asked last night, E eu perguntei ontem à noite, when we first think of the cross, quando nós inicialmente pensamos na cruz, are we thinking it negative or positive? estamos pensando de forma positiva ou negativa? Now, most times, as we mentioned, most time when we first hear of the cross, it's very negative. Muitas vezes, quando nós primeiramente ouvimos da cruz, é sempre muito negativo. Actually, the cross, excuse me, I'm going to use a worldly example related to the cross. Na realidade, a cruz é assim, eu vou utilizar um exemplo assim, mais comum daquilo que é relacionado à cruz. The cross has the worst public relations department of anything else. A cruz tem o pior departamento de relações públicas do mundo. It's everybody looks at the cross as so negative. Todo mundo vê a cruz como algo tão negativo. If you do a survey throughout Christianity today, Se você fizer uma enquete no meio da cristandade hoje, how often is the cross brought forth? quantas vezes ou qual frequência a cruz ela é trazida? When one share the gospel, Quando alguém compartilha o evangelho, how much of the cross is shared? o quanto da cruz é compartilhado? Other than the initial salvation. A não ser a da salvação inicial. But when we shrink back, we have a false impression of the cross. Nós nos acanhamos e temos uma impressão errônea da cruz. But there's so much more to it. Mas há tanto mais a respeito dela. And this is what I desire to communicate somehow with us tonight. E é isso que eu gostaria de comunicar para nós esta noite. For me, I've come to this place where I see the cross as a friend. E eu cheguei ao ponto em que eu vejo a cruz como uma amiga. Now, obviously, when we think of the cross, we think of it, the pain and suffering. Porque quando nós pensamos da cruz, nós sempre pensamos da dor e do sofrimento. And when we think of our Lord Jesus Christ, E quando nós pensamos no nosso Senhor Jesus Cristo, yes, that cross was extremely painful. realmente para ele aquela cruz foi extremamente dolorosa. The suffering that he had on that O cross, sofrimento que ele passou naquela that cruz, crown of thorns, aquela coroa de the espinhos, nails in his hands and feet, aqueles cravos nas suas mãos e nos pés, the death that he suffered. tudo aquilo que ele sofreu ali. But praise God, Mas graças ao Senhor, because he suffered that, porque ele sofreu aquilo, we do not have to suffer that type of, we're not held accountable for the sins that the sins that we've committed in life. nós não seremos então culpados pelos pecados que nós cometemos na nossa vida. That cross, it was cruel, it was bloody, it was inhumane. Aquela cruz, ela foi sangrenta, ela foi desumana. He drank that bitter cup Ele sorveu aquele cálice amargo that we can drink a cup of blessing. para que nós pudéssemos beber um cálice de bênção. How did he endure the cross? Como que ele suportou a cruz? Was it because he was God? Foi porque ele era Deus? No, remember he died as a man. Lembra? Ele morreu como homem. Now he was the son of God. Ele yes. era, sim, ele era o filho de Deus. But how did he endure the cross? Mas como ele suportou a cruz? What's the testimony in Hebrews? Qual que é o testemunho lá em Hebreus? He endured the cross Ele suportou a cruz for the joy set before him. pelo gozo que estava diante de si. What was that joy set before him? Qual que era aquele gozo que ele antecipava? The joy set before him was his father's heart. O gozo que antecipava era a alegria do coração His do pai. father's heart, his father's purpose, his father's O end. coração do seu pai, o propósito do pai, a alegria do pai. He knew how much his father desired to have that bride for his son. Ele sabia o quanto que o pai desejava que o filho pudesse receber aquela noiva. And he saw beyond the suffering to the joy set before E ele him. suportou aquele sofrimento por causa daquele gozo que ele antevia. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, do we ever get tired of hearing about God having a purpose? será que nós nos cansamos muitas vezes de ouvir que Deus tem um propósito? God has a heart, he has a desire, a purpose, an end in view. Deus tem um desejo, tem um propósito, tem um fim em vista. Do we ever think, why do they keep sharing that? I know that. Você fica pensando, por que eles ficam compartilhando? We know Eu sei. we know it wants a bride. Eu sei que nós somos uma noiva. But why do we keep reinforcing that? Por que eles ficam reforçando isso? That the reality of it would become greater and greater within us. Para que aquela realidade se torne cada vez maior em nós. That daily when we are faced with the cross, Que diariamente, quando nós estamos diante da cruz,
we can see beyond and the joy set before us. para que nós possamos ver além, para aquele gozo que nos antecipa. If we don't see beyond the cross, Se nós não conseguimos enxergar além da cruz, if we just see that, se nós pararmos ali na cruz, we will just say it's not worth it. nós vamos falar assim, não vale a pena, I quit. eu desisto. I'm not going to go through that Eu não suffering. vou passar por esse sofrimento, não. But if we can see beyond, Mas se nós conseguirmos ver além, this is why this matter of vision, revelation is so vital in the Christian é life. por isso que essa questão de visão é tão importante na vida cristã. And having a new perspective of His love. E temos uma perspectiva nova da sua That's why vida. we talk often about the eyes of our heart being É por enlightened. isso que nós mencionamos os olhos dos nossos corações serem iluminados. Because whenever God does something, He does it out of love. Porque quando Deus faz algo, Ele faz por causa do amor. And if you really stop and think about it, Se você parar para poder pensar, if you go through the Gospels, se você lê os evangelhos, whenever our Lord spoke of the cross, quando aquelas palavras foram ditas na cruz, did He stop? Ele parou? No. Não. What did He say when He brought up the cross? O que ele disse quando ele falou da cruz? He always spoke of the resurrection. Ele sempre falava da ressurreição. He always spoke of the victory over death, Ele sempre falava da vitória sobre a morte, the life that was gained. a vida que seria ganha. Yes. I love how Brother T. Austin Sparks mentions the cross. Eu gosto muito da maneira como o nosso irmão T. Austin Sparks ele fala a respeito da cruz. He says, when we think of the cross, Quando nós consideramos a cruz, we need to think of the death, yes, nós temos the death, nós temos que pensar na morte, sim, and also the burial, mas também do sepultamento, sim, but also the resurrection and the ascension. mas também da ressurreição e da ascensão. There is the negative. Ao negativo, It's a death. é a morte. Negative to our Lord Jesus, but positive to us. Foi negativo para o Senhor Jesus, mas positivo para nós. And also then that resurrection life. Também aquela vida de ressurreição. It was the greatest display of love all throughout history. Foi a maior demonstração de amor em toda a história. And one of the things that the cross is still doing today, E uma das coisas que a cruz continua a fazer ainda hoje, it's singing us a beautiful love song. está cantando aquela canção de amor. Do you ever have a question about God? Does God love me? Se você tiver alguma dúvida de se Deus te ama, All you have to do tudo que você tem que fazer is stop and survey that wondrous cross é parar e considerar aquela maravilhosa cruz, on which the Prince of Glory died. aonde o príncipe da glória morreu. My richest gain I count but loss Aquilo que era ganho para mim, eu considero como perda because of all that He's done. por causa de tudo que ele fez. It brings our perspective back. Nos coloca na perspectiva correta. Yes, the cross speaks of death, Sim, a cruz fala da morte, but actually that pales in comparison to the fullness of Christ that we see throughout eternity. mas tudo isso se esmaece diante da plenitude da beleza de Cristo. Praise God. You know, as we start to look at the matter of the cross, Graças ao Senhor, quando nós consideramos a questão da cruz, we see how we've touched on what I'm calling the negative side, the pain, realmente tem um lado negativo, a dor, but we also see this positive side. mas também nós temos que ver o lado positivo. And always reminded me of out of the Proverbs. Isso me faz sempre lembrar lá de Provérbios. It says, faithful are the wounds of a friend. E ele diz que fiéis são as feridas causadas por um amigo. We have a friend Nós temos um amigo who was willing to be wounded, que foi desejoso de ser ferido. and those wounds E aquelas feridas, are still faithful to us today, elas são fiéis para conosco ainda to hoje. carry us through the challenges and trials and testings of daily life. Para nos carregar e nos levar através dos testes e todas as tribulações da vida diária. When we speak of a friend, what's a true friend? O que é um amigo verdadeiro? It's one who has your best interest in view. É aquele que tem o seu melhor interesse em vista. He cares for you from their heart. Ele cuida de você de todo o seu coração. We all have many acquaintances. Nós temos muitos conhecidos. We even have false friends. Também nós temos amigos falsos. They're using us to get something for themselves. Eles nos usam para conseguir algo para si mesmos. But to our face, they always say that we're their friend. Mas diante de você, eles falam que são seus amigos. But when you think of a true friend, Mas quando você considera um verdadeiro amigo, they have your interest in view. ele tem o interesse seu em vista.
And if you have this true friend come up to you, E se esse amigo verdadeiro chega até você and he said, "Look what I can do for you. e fala assim, olha o que eu posso fazer por você. As you trust me, Você confia em mim? as you believe me, Você crê em mim? all your sins will be forgiven, Todos os seus pecados vão ser perdoados. and you'll be set free. Você vai ser livre. Set free from the bondage of the flesh, Ser livre da escravidão da carne. free from the bondage of sin, Livre da escravidão do pecado. free from the bondage of this world, Livre da escravidão desse mundo. free from the enemy, Livre do inimigo. free from the paralyzing forces of a present age, Livres das forças paralisantes da era presente. all of the baggage that you have within you, Tudo aquilo que você tem em você. all of the pride that you have within you, Todo o orgulho que você tem em você. the strength of your self-preservation. Aquela força de autopreservação. I will set you free from that. Eu vou te libertar disso. That self-destructive nature within you. Essa natureza autodestrutiva que está em você. I will set you free. Eu vou te libertar. And I will bring you into a new kingdom. E eu vou te transportar para um novo reino. Not one of eating and drinking, Não onde há comida e bebida, but of righteousness, peace, and joy. mas justiça, paz e alegria. A kingdom of love, Um reino de amor. kingdom of victory, Um reino de vitória. kingdom of security, Um reino de segurança. a kingdom where you're accepted and where you belong. Um reino onde você é aceito e aonde você se pertence. And I won't stop there. Mas não vai parar aí. You come into this kingdom, Quando você entra nesse reino, I will make you a king. eu vou te fazer um rei. I'll make you a priest. Eu te farei de um sacerdote. And if that's not enough, Se isso não for suficiente, I'll make you my son. eu te transformarei no meu filho. Would you say yes to this friend? Você diria sim para esse amigo? We would say yes. Nós diríamos sim. And what does it cost us? O que nos custou? It cost us simply to yield and say no to ourselves. A única coisa que nos custou foi nos rendermos e dizer não para nós Now, mesmos. as we go through our daily life, À medida que nós prosseguimos na nossa vida diária, I don't want to give the impression eu não quero dar a impressão that as the cross works in us, de que a cruz opera em nós, we never have any pain. que nós não passaremos por dores. Within us, what is hurt? Where's the pain from? De onde vem essa dor em nós? It's from our old self. Vem do nosso velho eu. That cross touches that. A cruz toca. As we esse say velho no eu. to it, E quando nós falamos não para ele, it releases the power of the Holy Spirit, nós precisamos, para poder falar não para ele, nós precisamos do poder do Espírito Santo, releasing Christ's life. que está na vida de Cristo, As we say no to that. para podermos dizer não para ele. Now I want to clarify one of the things I'm saying. Deixa eu esclarecer alguma coisa aqui que eu estou falando. This morning, our brother, when he was sharing on good conscience, he Nessa- mentioned about how we have two lives within us. O nosso irmão, hoje de manhã, quando estava compartilhando para termos uma boa consciência, ele mencionou como nós temos duas vidas em nós. We have obviously the life of Christ in us, Duas personalidades. Claro, nós temos a vida de Cristo em nós, and we have that old life within e nós us. temos aquela velha vida em nós. Now, just for clarity and try to be consistent tonight, Mas apenas por clareza e tentarmos ser consistentes hoje à noite, I'm using the word self, eu estou utilizando a palavra ego, eu, representing that old life. representando aquela velha vida. I'm not going to try to do doctrinal dissertations on all of the different definitions of self and flesh and this and that. Eu não vou gastar tempo aqui nas diversas definições entre o eu, a carne e assim por diante. But there's just these two lives within us. Existem duas personalidades em nós. And within us Em nós is a civil war. tem uma guerra civil. That civil war, they're fighting. Essa guerra civil em nós. But one's already won the victory, Uma delas já alcançou a vitória, but the other one doesn't recognize it. mas a outra parte não reconhece a And it still vitória. has a hope that it can overcome E and ainda come tem back. aquela esperança de que um dia vai ganhar. It can make one of the greatest comebacks in history. Ele acha que vai fazer aquela grande virada da história. You know, sometimes when Brazil is playing football Algumas vezes, quando o Brasil está jogando futebol and they get behind, e eles estão perdendo, sometimes they do get behind. A lot lately, but that's okay. algumas vezes o Brasil realmente ele perde, acho que está perdendo muito ultimamente, They're looking for that great comeback. mas fica sempre tentando aquela virada. Doesn't always happen. E nem sempre acontece. Didn't happen with Germany. Não aconteceu com a Alemanha. Eu tenho que falar, né? So I got to keep you awake. Isso é para te manter acordado aí. You know. But as I'm doing this, I don't want to in any way make light of the cross. Eu não quero, ao falar dessa maneira, tornar
o assunto da cruz alguma coisa de somenos. But in these evil days that we're living in, where that spirit of the Antichrist is growing, E nesses dias tão maus que nós vivemos, quando o espírito do anticristo ele está tão vívido, it's becoming more and more vital for us to not only have the objective truth within us, se torna cada vez mais vital que nós possamos não apenas ter a verdade objetiva em nós, but through the working of the cross and the Holy Spirit, having the experiential truth ruling our life every day. mas também temos a experiência por meio do Espírito Santo de ter a cruz realmente atuando nas nossas vidas. We see this all throughout Scripture. Nós vemos isso através de todas as Escrituras. The Lord calls someone, Deus, o Senhor Jesus chama and alguém, He shares an objective truth with them ele compartilha uma verdade objetiva com aquela pessoa. as they go through life. E quando eles passam pela vida, It doesn't appear that this truth will ever come about, não aparenta que aquela verdade algum dia vai aparecer, but in God's timing, mas no tempo de Deus, after He's worked this truth and made it real within this person, depois dele ter operado aquela verdade e torná-la real naquela pessoa, we see God's truth manifest to the world. então nós podemos ver a verdade de Deus sendo manifesta para o mundo. We think about Joseph. Pense a respeito de José. As a young man, he has this dream Como jovem, ele tinha aqueles sonhos that his brothers, his mother and father are actually going to bow down to him. de que seus irmãos e seus pais iriam curvar-se diante dele. This dream held Joseph his whole life. E esses sonhos realmente eles deram a direção para toda a vida de José. Even when it looked like it was utterly impossible for this truth to come about. Mesmo quando parecia que de maneira impossível que aquela verdade fosse ser realizada. When his brothers betrayed him, Os seus irmãos o traíram. sold him as a slave, Lembra dos escravos? that truth held him. E ele foi como escravo e aquela verdade o manteve. That truth that God was with him. E da verdade de que Deus estava com He ele. serves faithfully in Potiphar's house, but then is falsely accused. Ele serviu fielmente na casa de Potifar, mas ele foi falsamente acusado. He gets thrown into a prison, Ele foi lançado na prisão, but out of his faithfulness within that prison, mas por causa da sua fidelidade naquela prisão, he's brought to the throne. ele foi levado até o trono. And we know upon that throne, E nós sabemos que naquele trono, one day his brothers were bowing down. um dia os seus irmãos se curvaram diante What dele. held Joseph? O que foi que guardou e manteve The José? reality of God's word, the Holy Spirit held him through all that. Foi a realidade da palavra de Deus. O Espírito Santo fez com que ele ficasse firme I naquela don't believe verdade. anybody in history would ever condemn Joseph Eu não creio que alguém na história iria condenar José if he gave up. se ele tivesse desistido. We would say, oh, it was just your trials were so bad, betrayed by your brothers, Ah, as suas tribulações foram tão terríveis, você foi traído pelos seus irmãos, faithful to this your master, e você foi fiel para o seu mestre, tricked by his wife and falsely accused. foi falsamente acusado pela sua esposa, Even in the prison you're serving. e mesmo ali na prisão você foi lançado. Ones would have understood, Qualquer um compreenderia se ele desistisse. but Joseph had that reality within him, Mas José tinha aquela realidade and em it si held him. que o segurou. Same way with David. A mesma coisa com Davi. You know, we heard earlier about how when Samuel went to Jesse's house, Nós ouvimos hoje de como Samuel chegou na casa de Jessé. the family, they didn't even think about David. Nem mesmo pensaram em Davi. He was ignored by them. Ele foi ignorado por He eles. was out taking care of the sheep. Estava lá tomando conta das ovelhas. And he sure didn't feel like a king after Samuel anointed him. E tampouco ele se sentiu como o rei depois que Samuel ungiu. He eventually has to flee for his life. He lives in a Ele cave. teve que fugir para poder salvar a própria vida, morou em cavernas. He's always on the Ele run. estava sempre fugindo. Still, in the midst of that, he was faithful to Saul. E ainda assim ele foi fiel. Saul was God's anointed. Foi fiel para com aquela unção de Deus. And David knew that in God's timing, he would be raised to be king. E ele foi fiel para com Saul porque ele sabia que um dia Deus o colocaria como rei. What held David O que segurou Davi? through those trials of life? Por meio de todas aquelas tribulações da sua vida. The reality of God's word, that Holy Spirit holding him. Foi a realidade da palavra de Deus, a realidade do Espírito Santo segurando Davi. Both of these two
ambos esses personagens lived daily by the cross and the anointing and power of the Holy Spirit. viveram diariamente sob a cruz, mas sob o poder do Espírito They had to Santo. deny their feelings, Eles tiveram de negar os seus próprios sentimentos, deny their circumstances, negar as suas circunstâncias, deny their thoughts, negar os seus pensamentos, standing on the reality of what God mas has. permanecendo firmes na realidade de Deus. They were being instructed to deny ungodliness and worldly desire. Eles foram encorajados, instruídos para negarem toda a forma de To impiedade live godly in the present age they were in. e viver de maneira piedosa na época em que eles viviam. Now, practically, how is this denying done daily? Mas na prática, o que significa esse negar a si mesmo? We often hear diariamente? about through the working of the cross and the Holy Spirit, we stand clear with the Lord. Isso significa que pela obra do Espírito Santo e pela cruz nós permanecemos livres na presença de Deus. And we're in Christ, this new creation. Nós em Cristo somos essa nova criação. Practically, how does this work? Mas na prática, como é que isso funciona? Now, one of the most famous quotes that we use Uma das citações mais famosas que nós usamos, is actually by John the Baptist. na realidade, é de João Batista. I could ask this question, what quote was that? Excuse me? I could ask the question, what is this quote? Eu podia até mesmo fazer a pergunta, que citação que é essa? And everybody would say, he must increase and I must Todos decrease. vocês diriam que ele cresça e que eu diminua. But look, you ever look at the context of that verse? Mas você tem que considerar o contexto desse versículo. Why did John the Baptist say that? Por que João Batista disse isso? When in his life did he say that? Em que momento da sua vida ele disse isso? What had he seen that made him say that? O que ele viu que o fez dizer isso? Look at the context of this verse. Observa bem o contexto desse versículo. It's in John chapter 3 verse 29. João capítulo 3, versículo 29. Because as you look at the context of this verse, Porque quando você olha o contexto desse versículo, it's in relation to the bridegroom. está aí relacionado ao noivo. He's seeing beyond the present. Ele estava vendo além do He's presente. seeing the bridegroom. Ele já estava vendo o noivo. And as in, the Lord is sharing with John Então o Senhor está compartilhando com João. in John 3:29. João 3, 29. John is testifying. João está testificando. He who has the bride is the bridegroom. For the friend of the bridegroom who stands and hear him rejoices greatly because of the bridegroom's voice. So this joy of mine has been made full. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. We're not going to go into all the fullness of what this verse means. Nós não vamos entrar em toda a plenitude do que significa esse versículo. You can have a conference on it. Teria uma conferência inteira só a But respeito desse we want to look at versículo. one aspect of it. Mas vamos olhar apenas num aspecto. John had seen the bridegroom. João viu o noivo. His eyes of his heart saw the bridegroom. Os olhos do seu coração viram o noivo. The eyes of his heart uttered. He heard the bridegroom's voice. Então o seu coração ouviu a voz do noivo. And he knew what was going to happen. And there was a joy within John. Então ele viu o que aconteceria e aquilo trouxe grande He alegria a had João. seen the Lord. He had seen God's heart and purpose. Ele viu o Senhor e viu o coração de Deus no seu propósito. So it was with a heart of joy that he proclaimed, he must increase and I must E decrease. foi então com o coração cheio de regozijo que ele falou que ele cresça e que eu diminua. Sometimes we look upon this as almost a phrase of resignation. Algumas vezes nós achamos que essa é uma frase apenas de resignação. Well, the only way I can go on, O único jeito de eu prosseguir he must increase, ele tem que crescer, I must decrease. eu tenho que diminuir. Oh, tem que crescer. what a way we have to try. Que dificuldade essa. How hard. Quão difícil é. This wasn't John's heart. Isso não era o coração de This João. was a joyful declaration. Mas para João foi uma declaração cheia de gozo. He didn't ask, maybe he would increase. E ele não falou assim, talvez que ele cresça. Maybe in my life he would increase. Talvez na nossa vida ele vai crescer. John was sold out. João, ele estava vendido. And he said, he must increase. Ele tem que crescer. Very emphatically. É imperativo. And I must E decrease. eu tenho que decrescer. And praise God. Graças ao Senhor. Have we seen something of God's heart? Será That que this is a joy in our heart. Se nós virmos algo do coração de Deus, também esse tem que ser o gozo do nosso coração. This is what brings the practicality of the working of the cross daily in our lives possible. É isso que faz com que a praticidade da cruz na nossa vida seja real a cada dia.
I apologize to my brother for using long sentences sometimes. Eu peço perdão ao meu irmão por usar sentenças muito longas, algumas vezes. Sometimes it's hard to know where to stop. Algumas vezes é difícil de eu saber onde é que eu devo parar. You know, but, Ok, go ahead. but we have this joy in us. Nós temos esse gozo em nós. And as we start going through this Christian life, À medida que nós atravessamos essa vida cristã, there's one thing that it's really important for us to recognize. há algo muito importante que nós devemos reconhecer. The way we grow as a Christian, A maneira como nós podemos crescer como cristãos it's like our natural bodies. é como o nosso corpo natural. We grow progressively in Him. Nós crescemos de maneira progressiva nele. The proverb says, O livro de Provérbios diz: the path of the righteous is like the light of dawn o caminho do justo é como a luz da aurora, that shines brighter and brighter until the full day. que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Sometimes we see the light of dawn Algumas vezes nós vemos a luz da aurora. and it seems so bright, it's beautiful. É tão clara, tão linda. We take a picture, we paint a picture of E it. nós batemos uma foto e pintamos um quadro. But as that sun goes up, Mas à medida que o sol vai subindo, it shines brighter. ele vai brilhando mais. And we don't think it can get any brighter. A gente acha que nem podia aumentar o seu brilho. And then it gets over us at the full day. E aí chega dia You're perfeito. seeing the fullness of it. E aí nós vemos a plenitude dele. This is the way it is within our Christian life. É assim também na nossa vida cristã. And it is so vital for us to understand this. E é tão importante e vital que nós possamos compreender isso. The days we're living in, we want everything to be instant. Nos dias em que vivemos, nós queremos que tudo seja instantâneo. I'm a Christian now. I should live victoriously every day. E eu sou um cristão agora, eu tenho que viver vitoriosamente todos os dias. Live without sin anymore. E viver sem qualquer pecado. As was said, there's only one person that's ever done that. Só teve uma pessoa que fez isso. But we can, if we don't recognize that God's working in us daily is progressive. Se nós não reconhecemos que de fato a obra de Deus em nós é uma obra progressiva, diariamente. As we yield to Him today, He does a little bit. À medida que nós nos rendemos a Ele a cada dia, Ele vai The aumentar um next day, pouquinho. He does a little bit more. No dia seguinte Ele vai fazer um pouco mais. If we don't recognize this, we'll feel condemned. Se nós não entendermos isso, nós vamos nos sentir condenados. We look at another brother. Nós olhamos para um outro irmão, We see how he's living. nós vemos como ele está vivendo. Oh, I've known the Lord as long as him, but I can't live like him. Eu me converti com tanto tempo quanto ele, mas eu não consigo viver daquela maneira. We question, am I really a Christian? Será que eu sou um cristão de verdade? If I'm really a Christian, why am I still doing Se eu this? sou cristão, por que eu ainda estou fazendo isso? What does the Proverbs say? O que o Provérbios diz? You can tell I like Proverbs. Vocês perceberam que eu gosto de Provérbios, né? I read a proverb, Stella and I read a proverb every morning. A Estela e eu lemos Provérbios todas as manhãs. There's 31 proverbs, Tem 31 versículos, capítulos em Provérbios. normally 31 days in a month. Então são 30 ou 31 dias no mês. Read a proverb every day. Nós lemos um capítulo de Provérbios cada dia. And then also read your 5 pages. E nós também lemos as nossas 5 páginas. You're going to leave here by the end of the week. Então, no final da semana, Your reading assignment is going to be horrendous. então quando você olhar isso no final da semana, a sua tarefa de leitura vai ficar Oh, terrível, se But você it'd esquecer. be great gain. Mas a grande ganho. But if we don't recognize this, Mas se nós não reconhecermos isso, it can make us hopeless. vai nos fazer ficar sem esperança. And then it opens us up to the accusation of the enemy. Isso vai dar abertura para a acusação do inimigo. You're such a bad Christian. Você é um cristão tão ruim. Why do you go through this? Por que você está passando por Is isso? it really worth it? Será que vale a pena? You've been a Christian 3 years. Você tem sido um cristão por tantos You're anos. still doing this in your Você ainda life. está fazendo isso na sua vida? Like it says in the Proverbs. Como dizem Provérbios. I think it's the righteous falls 7 times and Ali get up diz- again. Aqui diz que o justo cai 7 vezes, mas ele se levanta. It's the righteous that are falling these 7 times. Observa que é o justo que está caindo essas 7 vezes. And by the grace of Mas God, pela graça de Deus, they say no to themselves. They're Ele- getting up and going on. ele fala não para si mesmo, ele se ergue e prossegue. Yes, they fall. They repent of what's Sim, happened. eles caem, eles se arrependem do que fizeram. But then they get back up Mas eles então se levantam, because they're captured. porque eles são cativos. They don't want to stay down there in that pit. Eles não querem ficar ali naquele buraco. They rise up Eles se levantam, and they go on. eles prosseguem.
Many have shared about this is the picture of Paul's life. E muitos já compartilharam que esse é o quadro da vida de Paulo. Paul gives a testimony of his life in basically 3 phases. Paulo dá o testemunho da sua vida basicamente em 3 etapas. Now, Paul, when he shares these things, he's not trying to be poetic. Paulo, quando compartilha isso, ele não está tentando ser poético, These are reality within his heart. porque aquilo era realidade no seu coração. We know in 1 Corinthians 15, Nós sabemos que ali em 1 Coríntios 15, he says, I'm the least of the apostles. eu sou o menor dos apóstolos. This was written in the first part of Paul's ministry and life. E isso aconteceu na primeira etapa do ministério de Paulo. But as he continued on, À medida que ele prossegue, daily going through the trials, the testings, and allowing the cross and the Holy Spirit to work in him, diariamente passando pelas tribulações e tentações e permitindo que a obra da cruz operasse nele. he comes to this place in Ephesus when he writes to Ephesians. E ele chega a esse ponto quando ele escreve aos Efésios. No longer just least of the apostles. Ele não é mais o menor dos apóstolos. That's pretty good up there. Tá nessa posição até que é bom, né? But Paul, this great apostle, Mas Paulo, esse grande apóstolo, says, I'm the very least of the saints. ele fala, eu sou o menor dos santos. Christ has increased. Cristo aumentou, Paul has decreased. Paulo diminuiu, But he's not finished. mas ele não acabou. As he continues through the sufferings, À medida que ele passa pelo sofrimento, the betrayals, as traições, the desertions. as deserções, As you look at 2 Timothy, se você lê ele em 2 he Timóteo, says, everyone deserted me. ele falou, todo mundo me desertou, But fortunately, the sentence doesn't end there. mas graças ao Senhor, excuse me, The sentence doesn't end there. mas graças ao Senhor a sentença não termina aí. Everyone deserted me, but the Lord stood with me and strengthened me. Todos me deixaram, mas o Senhor esteve comigo e me fortaleceu. And as he was seeing these things, E vocês vê isso no seu coração. that final testimony of himself in 1 Timothy, E o seu testemunho final está ali em Timóteo. he says he was the chief, he was the foremost of sinners. Ele diz, eu sou o principal dos pecadores. Paul testified, I die daily. E Paulo declara, eu morro diariamente. And he did not share this in a morbid sense. E ele não compartilha isso de uma maneira mórbida. This was a joyous testimony. Esse foi um testemunho cheio de gozo. Yes, it was a painful testimony. Sim, é um testemunho doloroso. But because he went through some sufferings, Porque ele passou por muito went through the sofrimento. trials. Passou por tribulações. If we look at all that he went through, Se nós olharmos por tudo que ele passou, it can be overwhelming. é sobrepujante. But how did he get through? Mas como é que ele conseguiu His atravessar? testimony, I die daily. E ele disse, eu morro diariamente, Because he must increase para que ele cresça and I must e decrease. eu diminua. Because every time Paul died, that self-life within him died. Porque toda vez que Paulo morria, aquela vida do eu nele também morria, That life of Christ increased. para que a vida de Cristo crescesse. That's what when we're talking about. He must increase and I must decrease. É disso que falamos quando nós dizemos que ele cresça e que eu diminua. It's his life within us having more and more control over us. É que sua vida em nós, ela começa a ter cada vez mais controle em nós. More and more control over our spirit, our soul, and our body. Mais e mais controle sobre nosso espírito, alma e corpo. And our self-life E a nossa vida do eu, decreasing. ela decresce. Decreasing in the control and influence it has within us. Decresce no controle e na influência que tem em cada um de nós. It will always be there, Ela sempre vai estar lá, all the way to the end. até o fim. But it becomes, by His grace, Pela sua graça, as we say no to that, quando nós falamos não para ela, it loses its power. começa a perder o seu poder. We have two lives within us. Nós temos essas duas Life personalidades of em nós. Christ, the life of our old self-life. Essas duas vidas, a vida de Cristo e a vida do eu, They gain power the same way. elas ganham poder da mesma maneira. They lose power and influence with us the same way. Elas também perdem o poder e influência da mesma maneira. As we say yes to Christ, Quando nós dizemos sim para Cristo, He increases in influence, control, and power. Ele aumenta o seu controle, a sua influência e poder. But if we say yes to self, E se nós dizemos sim para o eu, that will it gets a greater control of us. ele vai ganhar um controle maior de nós. But it's one of the most amazing things, brothers and sisters, Uma das coisas mais impressionantes, irmãos e irmãs, is that we in our fallen condition que nós, na nossa condição caída, have the power, if we can use that word, nós temos o poder, se eu puder usar essa palavra, to say no to the life of Christ in us.
de dizer não para a vida de Cristo em nós. No, I don't want to go that way. Não, eu não quero ir nessa direção. I love this too much. Eu amo isso demais. This brings me too much pleasure. Isso me dá muito prazer. I'm saying no to the life of Eu Christ estou dizendo não para a vida de and Cristo. yes to my own E self-life. eu estou dizendo sim para a vida do eu. Well, it's amazing that we can say no to the most powerful one in history. É impressionante que nós podemos dizer para a pessoa mais poderosa da história. He never forces himself on us. Ele nunca se força em nós. How does he treat us? Como é que ele nos trata? He simply shows us Ele simplesmente nos His great mostra love. o seu grande amor. and says, by the mercies of God, Ele diz pelas misericórdias de would you Deus, offer yourself as a living sacrifice? ofereça a si mesmo como um sacrifício vivo. Praise God. Graças ao Senhor. May we be those that are allowing His Spirit to gain a greater and greater ascendancy. Que possamos estar entre aqueles que permitem que o seu Espírito ganhe cada vez mais a ascendência em Because nós. then we enter into more and more of the reality of His life. E aí então nós adentraremos mais e mais da realidade da sua vida. There's a great battle within us. Existe uma grande batalha em nós. Our brother shared on the good conscience this morning. Nosso irmão compartilhou sobre a boa consciência nessa manhã. I'm going to tiptoe into his territory a little bit, Eu vou assim andar devagarzinho no território dele just to agora. give a couple of examples. Vou dar alguns exemplos agora. As we're to say no to self and yes to the Holy Nós Spirit. vamos dizer sim para say no to the self. No to self. Ok. Nós vamos dizer não para o eu e sim para o Espírito Santo. As we say no to self and yes to the Holy Se nós Spirit, dissermos não para o eu e sim para o Espírito Santo, our conscience is strengthened, a nossa consciência vai ser fortalecida, but not in the way we think. mas não da maneira que a gente acha. When we think of something strengthened, Quando a gente pensa em algo fortalecendo, it's like we've been working out, we're going to the gym, we're strong. é como se a gente pensa como se tivesse indo lá para We can resist academia e ficamos anything. fortes, né? Exercitando. Okay. But it's strange. Mas a força, Our conscience, when we're saved, uma consciência que é I salva, just want to use a picture, is hard. eu vou dizer o seguinte, ela é dura, It's firme, dried up. ela é seca, It's not very sensitive. ela não é muito sensível. But then, as the Holy Spirit comes within us, Mas quando o Espírito Santo ele vem habitar em nós, that water of life, aquela água da vida, those rivers of living water come within us. aquela água viva, então ela entra em nós It can touch our e conscience. toca a nossa consciência. His life touches our conscience. It becomes soft. Essa vida toca a nossa consciência e a nossa consciência se torna macia. Because actually, a strong conscience Então, na realidade, se torna uma consciência is a very forte, sensitive one, mas uma consciência sensitive sensível, like a dove. sensível como uma pomba. It's not hard like we would think of something being strong, Não é forte no sentido de alguém ser forte, but it's very sensitive. mas ela é sensível. Now, let me give you an example Deixe-me dar um exemplo about a sensitive conscience. de uma consciência sensível. As we desire to live godly in these days, Quando nós desejamos viver de maneira piedosa nesses dias, if I tread on your toes, I'm not even sorry. E But no, that's okay. eu piso nos seus pés, nem peço desculpa. Maybe you're watching a movie or a TV show, Talvez você está assistindo um filme ou um show de uma televisão and they defame the name of the Lord. e eles difamam o nome do Senhor. What do? O que você faz? You say, "Oh, I'm a strong Christian. Ah, você fala, eu sou um cristão forte, That won't affect me." isso não me afeta. They even though they cuss about him and everything. Eu não sabemos que eles fizeram isso. Doesn't tudo affect mais. me. I'll just keep watching. Não me afeta não, isso vou continuar assistindo. I'm a strong Christian. Eu sou um cristão forte. Actually, you're a weak Na Christian realidade, você é um cristão fraco, because it didn't penetrate your conscience. porque não penetrou na That sua conscience was consciência. dull. Aquela consciência com It was hard. ela está dura. Because just stop and think. Se você parar para pensar, How can you sit there and let someone defame the very one who loved you and died for you? como é que você pode ficar ali sentado sem fazer nada quando se ouve alguém difamando aquele que morreu por você naquela cruz? What if somebody said that about your son? E se alguém dissesse isso sobre seu filho, Would you just sit there? você ficaria sentado ali? Someone says that about your E wife. se dissesse isso a respeito da sua esposa, We just sit there. você ficaria sentado ali? But sadly, we can just sit through all the pollution and profanity of the world. E como é que nós podemos ficar sentados ali assistindo toda essa poluição e profanidade do mundo? And we convince our mind, E nós estamos ali com a nossa mente condenada. I'm a strong Christian, it won't affect me. Eu sou um cristão forte, isso não me afeta. It should bring tears to our Tem que eyes trazer lágrimas for the nos one nossos who olhos first loved us. por causa daquele que primeiramente nos They're amou. defaming him. Eles estão difamando They're a putting ele. down his Eles name. estão difamando o seu nome. Oh, would that love
catch us in such a way que aquele amor possa nos cativar de tal that maneira there would be some reaction. que possa haver alguma reação. I don't know if it's getting up and walking out of the movie, Eu não sei se é se levantar e sair daquele if cinema, it's turning the TV off, desligar a televisão, but in that situation, mas naquela situação, what are we going to do? o que nós vamos fazer? Praise God. Graças ao Senhor. The grace of God gives us the ability to say no. A graça de Deus nos dá a capacidade de falar não. No, I'm not going to watch that. Não, eu não vou assistir isso. No, I'm not going to go there. Não, eu não irei lá. Not from a legalistic list of things. Não por causa daquela lista legalística de coisas. But no, I'm not going to do that. Não, eu não farei isso. The grace of God. Well, sometimes we equate only yes with the grace of A God. gente só equaciona sim com a graça de Deus. Yes, He's provided for us. Sim, Ele proveu para nós. But also in the midst of this ungodly world we live in, Mas também em meio a esse mundo impiedoso que nós vivemos. the grace of God gives us strength to say no, that we're not going to participate in those A activities. graça de Deus nos dá a condição de dizermos não, nós não participaremos dessas coisas. I'm not going to participate in those activities at work. Eu não vou participar nessas atividades do mundo. I'm not going to participate in those activities at school. Eu não vou participar daquelas atividades na escola. And what it will cost you. O que vai te custar isso? Yes, it might cost you your Sim, reputation. vai te custar a sua reputação. It might cost you a few friends. Vai te custar alguns amigos. But what have you gained? Mas o que você vai ganhar? You have gained an eternal weight of glory Você ganhou um peso eterno de glória that no one can ever take from que you. ninguém pode tirar de você. In this day and time, Nesse dia e hora, we need Christians that are willing to stand up and say no to this. nós precisamos de cristãos que possam dizer não para isso. But praise God. Mas graças ao Senhor, By the grace of God, when you're saying no, pela graça de Deus, quando você diz não, it doesn't come out judgmental, putting everybody down. não vai sair de uma maneira judicial, menosprezando todo mundo, It comes out with the love of Christ being expressed. mas virá com o amor de Cristo sendo And expresso. it's only His grace that enables us to do it. É somente a sua graça que nos capacita a fazer isso. Because a lot of times we'll be so nervous, Algumas vezes estaremos tão we'll be nervosos, self-conscious. estaremos tão We conscientes. know nós what we mesmos. should do, but we don't know how to do it. A gente sabe o que deve fazer, mas não sabemos como fazer. We know we should say no, A gente sabe que deve dizer não, but then when we say it, it just comes out so bad. e quando nós falamos não, sai de uma maneira tão ruim. But His grace Mas sua graça is there to enable us vai estar ali para nos to capacitar, take the stands that we need. para poder nos ajudar a tomar a posição que On precisamos. the other hand, sometimes it's difficult to say yes Por outro lado, é muito difícil algumas vezes dizer sim, because they're looking for somebody they can pick on. porque sabe, eles estão procurando alguém em que eles possam ficar implicando. Maybe you're sitting in a class at the university. Aí você está sentado ali numa aula da universidade, Maybe it's dealing with philosophy. e aí está falando de filosofia, And the professor says, "Who in here is a Christian?" e o professor pergunta, quem aqui é cristão? You know this professor. Você conhece aquele professor? You've heard from other students. Você já os conhece por meio de outros This alunos. professor is going to pick on the Christians. Esse professor, de fato, vai implicar com todos os cristãos. We've got a decision to make then. Você tem uma decisão a fazer. Do we say yes Você vai dizer sim? or do we say stay quiet? Ou será que você vai ficar quietinho? Again, God never forces us to do anything. Deus, observe, nunca nos força a fazer nada. And whenever we make the wrong decision, E todas as vezes que nós tomamos a decisão even errada, when we say yes when we should say no, mesmo quando nós dizemos sim, quando deveríamos dizer não, the blood of Christ cleanses us from all of our sins and o unrighteousness. sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado e injustiça. As we go through this Christian life, Quando nós passamos por essa vida cristã, when we choose to say no to the cross quando nós escolhemos dizer não para a cruz, and yes to our ways, e sim para os nossos caminhos, and then we recognize it, e nós reconhecemos isso, God, the blood cleanses everything. o sangue nos purifica de tudo. And what that is, O que é isso? it's a wonderful learning opportunity. É uma oportunidade maravilhosa de aprendizado. Be set apart with the Lord for some time. E foi separado pelo Senhor por algum Lord, momento. you saw this situation. Senhor, você ouviu essa situação? You saw how I failed. Você ouviu como é que eu falei? Lord, show me within myself. Mostra em mim What area do you want to touch and work on? qual área que o Senhor deseja operar e trabalhar.
I'm not talking about self-introspection, Eu não estou falando a respeito de uma auto-introspecção. because our self-introspection is blind. A auto-introspecção é cega. But I'm talking about offering ourselves unto Him as a living sacrifice, Mas eu estou falando de oferecermos a Ele como sacrifício vivo, that He could teach us. para que Ele possa nos ensinar. Quite often we learn far more from our failures than our so-called successes. Algumas vezes nós aprendemos muito mais das nossas fases do que aquilo que nós achamos que é sucesso. But praise God, Mas graças ao Senhor, in those impossible situations, é nas situações impossíveis, when we're standing there and saying no to ourselves and yes to the Lord, naqueles momentos que nós dissemos não para nós mesmos e sim para o Senhor, that grace gives us the strength and the ability to say yes at the right time or no at the right time. aquela graça então nos capacita a dizer sim na hora certa e não na hora certa. As we continue on looking at this, Se nós prosseguirmos considerando isso, of entering into this reality of His life, e quando nós entramos na realidade dessa vida, I'm just going to touch briefly because our brother is sharing on it. eu vou tocar nisso rapidamente, porque o nosso irmão já está compartilhando sobre isso. But in Titus 2:12, it speaks about instruction, instructing Em us. Tito 2:20 fala a respeito de instrução. All of the, whether using the word training, teaching, discipling, Observe que os termos utilizados são instrução, discipulado, educação, educando. all of these relate to us being teachable. Tudo isso depende de nós sermos ensináveis. Teachable, it's so vital in this life. Sermos ensináveis é vital nessa questão. Another word for being teachable Uma outra palavra de sermos ensináveis is humble. é humilde. Do you ever try to teach a proud man something? Já tentou ensinar alguém orgulhoso alguma It's coisa? like hitting a wall. É como bater contra um muro. But somebody who's humble, Mas alguém que é humilde, they come and they say, teach me, I want to learn. e ele chega até você e diz, por favor, me ensina, eu quero aprender. Now it says that Moses was the most humble man upon the earth. Moisés foi o homem mais humilde sobre toda a terra. I get a check there. I got the name right. Agora você vê, acertei o nome, era Moisés mesmo. Yeah. Because in the Psalms, Porque nos Salmos, you know, as the Lord was working with Moses, então o Senhor estava operando na vida de Moisés. there's a wonderful testimony about Moses. Há um testemunho maravilhoso a respeito de In Moisés. Psalm 103, Salmo 103, he said, he made known his ways to Moses ele fez conhecido os seus caminhos para Moisés and his acts to the sons of Israel. e os seus atos para os filhos de Israel. Made known his ways to Moses, Ele fez os seus caminhos conhecidos a Moisés, his acts to the sons of Israel. mas os seus atos para os filhos de Now, Israel. what is the difference here? Qual que é a diferença aqui? What does this really mean? O que isso quer dizer? To know his acts Saber os seus atos, as suas means ações, to know by seeing what he does. é saber e ver aquilo que ele fez. But to know his ways Mas conhecer os seus caminhos is to know why he does é it. saber por que ele fez aquilo. Moses knew the why. Moisés sabia o porquê. He knew his heart. Ele conhecia o coração He de knew Deus. what God's purpose Ele was. sabia qual que era o propósito de Deus. And he, by faithfulness, responded. E ele, por fé, respondeu. Well, let me just give one example of the contrast between acts and ways. Eu vou tentar dar um contraste entre atos e caminhos. When the people of Israel came out of Egypt, Quando o povo de Israel saiu do Egito, we know, and I'm summarizing very briefly, eu vou resumir de maneira muito rápida, how the Lord provided manna for them every day. e o Senhor proveu o maná para eles a cada dia. And it says in Exodus how he provided the manna every day E ele em Êxodo nos conta como ele proveu o maná a cada dia that he could test them para que ele pudesse testá-los, on whether they would walk in his instructions or not. para saber se eles caminhariam, andariam nas suas instruções do Senhor ou não. Now the act that the people of Israel saw O ato que o povo de Israel viu was to provide manna, to provide food, to provide a provision every day. foi a provisão do maná a cada dia. But why did he do this? Mas por que ele fez isso? He was wanting to teach them to live a dependent life upon him, Deus queria ensiná-los a que vivessem uma vida de dependência dele, to be dependent upon him every day. para serem dependentes dele a cada dia. He desires for us to be dependent upon him daily in that place of fellowship and communion. Ele deseja que nós, de fato, dependamos dele a cada dia naquele momento de comunhão. We see in the New Testament with the Lord's Prayer, Nós vemos ali no Novo Testamento, na oração do Senhor, give us this day our daily bread. dê-nos o pão de cada dia. Yes,
there's a physical provision, Sim, há uma provisão física, but I think there's a spiritual provision there too. mas há uma provisão espiritual ali também. Because the Lord is far more concerned about our hearts, a spiritual provision. O Senhor está muito mais preocupado com a nossa provisão do nosso coração e do nosso espírito. This is a contrast of something that actually physically happens right in front of us. Isso é o contraste daquilo que fisicamente acontece bem diante de nós. Do we just see the act? Nós podemos ver o ato, a Or do we know ação, why God is doing something? mas nós não sabemos muitas vezes porque Deus está fazendo All aquilo. throughout Scripture, we see God acting, Ao longo de todas as escrituras nós vemos Deus agir, but not everybody saw why He was doing it. mas nem todos viram o porquê dele fazer This is aquilo. again why the eyes of our heart need to be É enlightened, por isso que os olhos do nosso coração precisam ser iluminados, that we might be those that are teachable. para que nós possamos estar entre aqueles que são ensináveis. And one of the characteristics of the end days Uma das características dos dias do fim is the people in general are not teachable. é que as pessoas de maneira geral não são ensináveis. If you look at the letter to the church in Laodicea, Se você lê aquela carta à igreja de Laodiceia, were they teachable? eles eram ensináveis? They said, "No, we're rich. Eles falavam, somos We ricos, sou we rico. have need of nothing." Nós não temos necessidade de nada. Isn't that the testimony of many in Christianity today? Não é o testemunho de muitos na cristandade hoje? At the end of the Old Testament, No final do Antigo Testamento, in Malachi, em Malaquias, they were blind to what God was really after eles estavam cegos para aquilo que Deus desejava, because they thought they knew. porque eles achavam que sabiam. They thought they had everything, and they were stunned. E eles achavam que tinham tudo e ficaram abismados. They were stunned when God said, "You're robbing me. You're not listening to me." Ficaram abismados quando Deus diz, vocês estão me roubando. The great challenge we have before us today is that we might be teachable. O grande desafio que nós temos hoje diante de nós é que nós sejamos ensináveis. I'm thankful to the Lord for the conferences like this and others that teach us His Word. Eu sou muito grato ao Senhor por conferências como essa e outras que onde a palavra de Deus é ensinada. But be honest with yourselves. Mas seja honesto consigo mesmo. Based on everything that we've heard through the many conferences, Por meio de tudo aquilo que nós já ouvimos em todas as conferências, here and other places, aqui e em outros lugares, are we in the place with the Lord that we should be? nós estamos naquela posição que o Senhor desejaria que nós estivéssemos? We've been given so much. Tanto nos foi dado. Are we there? Nós chegamos lá? No, Não, we're not. não. But praise God. Mas graças ao Senhor, He still loves us. Ele ainda nos ama. He still speaks to us. Ele ainda fala conosco. And He's encouraging us to get up and learn of Him. E Ele está nos encorajando a levantar-nos e depender dele, aprender dele. The instructor we have within us. É a estrutura que temos dentro de nós. The Lord said, "I will send that Spirit, E eu enviarei o meu Espírito, instruct you in all my que ways." vai instruí-lo em todas as coisas. And that's why His co-work of the cross É por isso is so important. que a operação da cruz é tão That as we importante. say no to ourselves, Se nós dissermos não para nós mesmos yes to the Holy e Spirit, sim para o Espírito Santo, that's granting Him the freedom to work within us. isso vai dar a Ele a liberdade de trabalhar em nós. We can find ourselves in situations at times Nós podemos nos encontrar em situações algumas vezes, that the problem we go through de tal forma que o problema pelo qual estivermos passando, almost becomes our identity. Our identity. de alguma forma aquele problema se torna a nossa própria identidade. I'm one of the elders in the fellowship in Richmond. Eu sou um dos presbíteros ali na Assembleia de Richmond. Quite often ones are coming to us for prayer and counsel. Frequentemente, irmãos chegam até nós para aconselhamento e oração. And the ones that are so difficult to really find a way through, E aqueles que nós achamos mais difícil de podermos encontrar um caminho para eles. they've been through some suffering. Eles passaram por tanto sofrimento. And it's valid. There's absolutely no question of what they've been through. Não há qualquer dúvida pelo que eles passaram. But somehow they make a transition. De alguma forma, eles fazem uma transição. Their suffering becomes their idol. O sofrimento deles se torna o seu That próprio suffering ídolo. becomes their identity. Aquele sofrimento se torna a própria identidade deles. And it makes people be attracted to them. E faz com que as pessoas fiquem atraídas para aquilo. Oh, how are you doing? Ah, como é que você está? Is your situation any better? A sua situação está melhor? Oh, I'll pray for you. Thank Ah, you. vou orar por você. You know, it's the feeding of self. Você está alimentando o eu. And how that mindset, whatever all is going on within, has got to be shattered.
de alguma forma, como toda essa circunstância precisa ser destraçalhada, that they destruída. can really have a breakthrough. Tem que ter um avanço. It breaks when you see the conditions. Realmente você fica consternado quando vê aquela situação. It breaks your heart. Isso realmente parte o seu coração. Would we all be teachable? Que nós todos sejamos ensináveis. And I remember another quote from a sister, Margaret Barber. Eu me lembro de uma outra citação da nossa irmã Margaret Barber. Even when we find ourselves in situations that we really don't want to cooperate, E muitas vezes nós podemos nos encontrar em situações que nós não queremos cooperar com o Espírito Santo. Lord, make me willing to be willing. Senhor, faça-me desejosa de desejar. In my own self, No meu próprio I'm eu. not willing. Em mim mesmo, eu não estou Everything is desejoso. fighing against you. Tudo está lutando contra você. But I know Mas eu sei I should be willing. que eu tenho que desejar. Make me willing to be willing. Senhor, me faça desejar. You know, one of the challenges that we face in this present age Um dos desafios que nós encontramos nessa era presente, is all of the advanced technology we have. de toda essa tecnologia tão avançada que nós temos hoje. There's many subtle traps out there. Há algumas armadilhas bem sutis aí. Everybody's familiar now with artificial intelligence or AI. Todo mundo hoje já sabe o que é a inteligência artificial, IA. And in a very general way, De uma maneira muito geral. actually, I feel very inadequate Na realidade, eu me sinto muito inadequado, because I know nothing of this. porque eu não sei nada a respeito disso. And my interpreter is an expert. E meu intérprete We should é actually flip places. acho que a gente devia trocar de lugar. But by the grace of God, Mas pela graça de Deus, I want to try not to kill this. eu vou tentar não estragar isso aqui. But artificial intelligence see, Ó, I tried to get out of speaking. tá vendo? Eu estava tentando parar de falar aqui. Ó. Ok, rodando certo. Okay. Ok. Artificial intelligence in a generic way A inteligência artificial, de uma maneira muito genérica, is man trying to create human-like life é o homem tentando criar uma vida similar à do próprio homem. and try to improve it. Está tentando melhorá-la. And this is why, actually, within Christianity, É por isso que na cristandade there's Christian artificial intelligence. existe a inteligência artificial cristã. Man is trying to create a life for us that will be like God. O homem está tentando criar uma vida para nós que seja uma vida como a de Deus. If you do this, Faça isso. if you read this book, Se você ler esse livro, you dress like se this, você vestir assim, you pay your tithes, e você pagar o seu dízimo, that's always part of it. ele sempre é parte disso. And outwardly, it can look exactly the same Externamente parece exatamente o mesmo. as what the normal Christian life is. É isso que talvez fosse a vida cristã normal. But it always leaves out the cross. Mas eles sempre deixam de lado a cruz. The center of it is for us, what we get. O centro é sempre o que eu You ganho. will have a more blessed life. Ah, você vai ter uma vida muito mais abençoada. You will have a life that's like God. Você vai ter uma vida como Deus. There's a large book distributor in the United States called Christian Book Distributors. Existe uma grande livraria nos Estados Unidos chamado Christian Book Distributor. And they have a motto. E eles têm um moto. And it fits right in here. So, Eu vou tentar de novo aqui. everything Christian for less. Tudo que é cristão pelo menor preço. Well, you need a book, you need a Bible, you quer need a coffee mug. Se você quiser uma Bíblia, quiser um outro livro, ou quiser uma xícara, Now they're using it as a marketing tool, eles usam essa frase como um estímulo de marketing. but they're promising everything for less. Eles prometem tudo por um preço Promise to menor make you happy. para te fazer feliz. They interpret the scripture according to how it will bless you. Eles interpretam as escrituras de como você pode ser abençoado. And it's just what it does. It tries to create this artificial life, Eles estão tentando criar quase que uma vida artificial. so-called Christian life without the cross. É uma vida cristã sem a cruz. And it's trying to dress up our old self É como se fosse vestir bem o seu velho eu to appear like Christ's life. para ter uma aparência cristã. de Outwardly, Cristo. they can look the same, E externamente podem parecer a mesma coisa. but inwardly, the very character and nature of Christ is the whole issue.
A questão é se internamente, de fato, tem um caráter de Cristo. Essa é a questão importante. It's actually what we see in the days we're living in. O que nós vemos nos dizem que vivemos. There's nothing new under the sun. Não há nada de novo debaixo do sol. Still using that tree of the knowledge of good and evil Ainda usando aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. to convince you, take of this, you'll be like God. Para convencer a você, toma dela que você vai ser como Deus. And that's the greatest and most subtle danger of AI. Esse é o perigo mais sutil da inteligência artificial. It deceives us into thinking we're in a place that we're not. Ela tenta nos enganar para acharmos que estamos num lugar que nós não estamos. This external Christian life, this counterfeit Christian life, Essa vida que é simplesmente exterior, essa vida que ela é de mentira, is deceiving the people of God está enganando o povo de Deus in thinking that they're in a place that they're not. para achar que eles estão numa posição que eles não estão. Also, there's something else growing in influence today. Há alguma coisa que hoje está crescendo com grande influência hoje. Virtual reality. Realidade virtual. You put on your VR headset Você coloca lá o seu óculos de realidade virtual, and you think you're in a real world. você acha que você está no mundo real. Now I realize Eu realmente sei. everybody over 25, I just lost you. Eu acho que qualquer um que tiver mais de 25 anos não entendeu nada que eu falei. I'll give you a signal when you can wake up again. Eu vou te dar um sinal aqui quando você pode acordar de novo. But why is this virtual reality so popular? Por que esses óculos de realidade virtual são tão importantes? Because Populares. it provides a tool where you can escape the realities of real life Porque te provê uma ferramenta para você escapulir da vida real and come into this so-called virtual e reality. te fazer entrar naquilo que é assim chamado de realidade virtual. And it attracts you. Te atrai It's built to addict you to it. e te faz entrar naquilo. And we see how it controls. You think you have more control over your life than you do and you think you have more control over your life than you really do. Você então vai ficar achando que você tem mais controle sobre a sua vida do que de fato você tem. And the more you're using this, Quanto mais você usa isso, the more there's this blur or lack of distinction between truth and virtual reality. cada vez mais a diferença entre realidade e a questão virtual se torna borrada. And it actually can hinder us in our life together. E na realidade pode impedir, ser empecilho para a nossa vida de comunhão juntos. Because most of the virtual reality is non-verbal. Porque a realidade virtual ela não é verbal. You lose the ability to communicate with one another. Você perde então a capacidade de comunicar uns com os It outros. hinders your development of social skills. Te impede de desenvolver aquelas capacidades interpessoais. You get more and more satisfaction from it. Você vai cada vez ter mais satisfação You com become aquela. more and more isolated. Você vai ficar cada vez mais isolado. And you ends up being self-destructive. Você vai acabar se tornando autodestrutivo. Now I know there's positive uses for virtual reality, Eu sei que realmente há usos bem positivos da realidade virtual. but we need to have our eyes opened. Mas nós temos que ter os nossos olhos abertos. Both AI Quanto à inteligência and artificial virtual e reality, realidade virtual. so that we could really allow the Lord to be working in our true hearts and lives. Para que possamos permitir que o Senhor opere realmente nas nossas vidas e coração. Because as He's working Porque à medida que Ele trabalhar, in these last days, nesses últimos dias, He is calling a people to Himself. Ele está convocando, chamando um povo para si mesmo. And as you look at the scriptures, Se você lê as Escrituras, that call is going out to everybody. esse chamado vai para todos. It says, he who has an ear to hear. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. That call is going out to the whole church, the whole body of Christ. Esse chamado está indo para todo o corpo de Cristo. But he who has an ear to hear, let him hear. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. The call goes out to everyone. Esse chamado vai para todos. The response is individual. Mas a resposta é individual. We each have an individual responsibility Cada um de nós tem a responsabilidade individual before the Lord diante do Senhor. to be teachable in this hour. Nós devemos ser ensináveis nessa hora. Because we know in this hour, Porque nós sabemos que nessa hora there's going to be so many voices out there haverão tantas vozes aí
This is why we need to have our daily devotional time with Him, É por isso que nós precisamos ter o nosso tempo devocional diário com Ele, to learn His voice, para aprendermos a ouvir a Sua voz, to be trained to hear His voice, para sermos treinados a ouvir a Sua voz, recognize His voice in the midst of the storm. reconhecermos a Sua voz no meio da tempestade. And the cross and the Holy Spirit is teaching us. They're our trainers. Então a cruz e o Espírito Santo estão aí para nos ensinar. That the reality of Christ in us Porque quando a realidade de Cristo está em nós, will become manifest in our lives in this present age. e ela vai então ser manifestada nessa era presente. I can't emphasize enough the significance and the importance of having a hearing ear. Eu não posso de maneira alguma enfatizar o suficiente a importância de termos um ouvido que ouve. So many voices. Há tantas vozes. Voices from the world, Vozes do mundo, voices from Christendom, as vozes da cristandade, voices from every angle. vozes de todos os ângulos. Do our ears trained? Nós precisamos ter os nossos ouvidos treinados. I had the privilege one time. Stella and I were in San Francisco, Eu e Estela tivemos o privilégio de um dia irmos para São Francisco. and we had an experience that impacted our life up till this day. E nós passamos por uma experiência ali que impactou nossas vidas até o dia de hoje. We were with a dear young sister, Nós estávamos ali com uma querida jovem irmã and she was at the university, e ela estava na universidade. and she was studying ornithology. Ela estava estudando ornitologia. Ornithology, the study of birds. A ornitologia é o estudo dos pássaros. Why you study birds, I don't know. Por que alguém vai estudar pássaro? Eu não tenho a menor ideia. But she's a PhD. Ela é uma doutora, um PhD. But we were in the middle of San Francisco, and there's cars everywhere, music, and all the noise of the world. A gente estava ali em São Francisco com o ruído do trânsito, dos carros, todo tipo de ruído do mundo. She says, Mac, Ela falou, Mac, did you hear that bird? você ouviu aquele pássaro? I almost laughed at her. Eu quase que ri. Hear the bird? Ouvi um pássaro. She said, no, listen, No. listen over this way. Ouça naquela direção. And I tried to focus more listening that way, and I still wasn't hearing anything. Eu tentei me direcionar naquela direção e ainda não estava ouvindo nada. And then she kind of made the sound of the bird. E então ela fez o som do She pássaro. said, try to listen for this sound. Tenta ouvir esse som. And all of a sudden, E de repente, I could start to hear that still small tweet, tweet, tweet eu comecei a ouvir aquela pequena tweet, tweet, in the midst of everything. no meio daquilo tudo. And the more I focused on it, Quanto mais eu focalizava naquilo, the louder it got. mais alto eu And all ouvia. the other noises faded away. Todos aqueles demais sons, eles se esmaeceram. Oh, and it convicted me. Aquilo trouxe convicção no meu coração. Lord, in the midst of the many voices of this age, Senhor, no meio de tantas vozes deste mundo, help me daily to train my ear to know your voice. Senhor, ajude-me e treina-me para que cada dia eu possa ouvir a Tua And the voz. more we train our ears to hear his voice, Quanto mais nós treinamos os nossos ouvidos para ouvir a Sua voz, the louder it gets and it's clearer to understand. mais alta ela se torna e mais clara para ser entendida. May we hear that voice. Possamos ouvir essa As voz. he says, walk this way, walk that way. Ele falando conosco, ande por aqui ou vai por ali, That we can live godly in this present age. para que nós possamos viver piedosamente nesse dia Let's stop presente. here for tonight. Vamos concluir essa noite. Lord, we thank you ever so much for your long suffering with us. Senhor, nós te agradecemos tanto pela Tua longanimidade para conosco. Lord, I thank you for your love. Nós te agradecemos pelo Teu amor. Truly, it is a love that will not let us go. Realmente é um amor que não nos larga nunca. Lord, each of us have given you many reasons for you to let us go. Senhor, cada um de nós deu tantas razões para o Senhor nos deixar sair e deixar ir embora. But because of who you are, Mas por causa de quem Tu és, because of what you've done on Calvary, por causa daquilo que fizeste no Calvário, you have sealed us in o Christ. Senhor nos selou em Cristo. And Christ is in E us. Cristo está em nós. And you never let us go. E o Senhor nunca vai nos largar. Lord, create within us in this hour O Senhor cria em nós, nesta hora, a teachable heart. um coração ensinável. A teachable heart when you say that you must increase and I must decrease. Um coração ensinável que reconheça que o Senhor deve crescer e nós decrescermos. We would respond to your instruction Para que nós possamos obedecer às suas instruções. for your glory and for your honor. Para a Tua glória e a Tua honra. Thy name we pray. Em Teu Amen. nome nós oramos. Amém. Irmãos, só uns